Meu marido viajou e horas depois o vizinho, né? Marido de uma vizinha colega minha, começou a se prontificar para me ajudar nas coisas de casa, sei lá, com as crianças, levar a criança na escola, trazer a criança da escola. E tipo assim, não é que eu estava achando ruim, minha gente. É assim, como eu não sou de muitas amizades assim, dessas intimidades todas, principalmente com homem, eu me estranhei, mas eu deixei, né, rolar. Que a mulher estava perto, não estava criticando, ela também se prontificou a ajudar, tá certo. Mas assim, a prontidão dele me deixou tão assustada, mas tão assustada. Mas enfim. Aí, quando foi nesse último sábado, achou de um fio do chuveiro rebentar. Né? Não sei que carga d'água foi ali, não. Acho que deve ter tido alguma queda de energia. Aí deu tchutchu. E como é eletricidade, eu não mexo, né? Uma lâmpada eu ainda consigo trocar, se eu alcançar, botar a escada, uma coisa e outra. É coisinha básica. Aí eu pedi pra ele, eu perguntei pra ele se ele, na verdade eu fui chamar ele, só que através da esposa dele. Eu falei, fulano, tá aí? Ela, tá. Eu falei, então, aqui meu chuveiro queimou, eu acho que queimou não, ele acha que ele tá dando uns curtos lá meio doido. E eu não posso, eu não mexo em eletricidade, eu queria saber se ele sabe mexer, se ele não souber eu chamo outra pessoa. Ah não, ele sabe sim, eu vou chamar ele daqui a pouco. Ele tá lá. Eu falei, tá bom. Aí ele veio consertar meu chuveiro. E antes de terminar o serviço ele falou assim, seu marido te deixa assim, sozinha sempre, assim, por muitos dias? Eu falei, só quando ele precisa fazer, porque ele trabalha embarcado, né? Só quando ele precisa fazer hora extra lá, né? Porque às vezes chamam antes, porque vai faltar algumas pessoas, aí já chama ele antes. Aí ele, então ele fica quantos dias mais ou menos? Eu falei, cerca de 21 dias, por aí. O restante dos dias ele passa em casa. Ele, tá. Vocês só têm esses filhos? Aí eu falei, Eu não estava entendendo as perguntas que ele estava fazendo. Aí ele disse bem assim, eu conheço seu marido há alguns anos e eu achava, antes de morar pra cá, eu achava que a esposa dele era a menina que ele se relaciona no bairro tal. Ele falou o nome do bairro, gente, que eu não vou citar aqui. Aí eu disse, que menina? Ele disse, na verdade, ele tem uma esposa, ele tem uma mulher. Na verdade, eu acho que vocês duas acham que são esposas dele. Mas vocês duas são esposas, só que você acha que é única e a outra também deve achar que é única. Eu falei, que história é essa, rapaz? Você tá tirando onda com a minha cara? Você tá afim de mim, por acaso, pra estar inventando essas coisas? Ele disse, não, moça, não. Eu pedi autorização pra minha mulher pra me aproximar de você, pra conversar com você, porque você é muito gente boa e eu não vejo essa necessidade, você não merece passar por isso. Eu falei, tá. Aí ele falou assim, eu vou te mostrar umas fotos aqui, umas coisas que você tem que estar preparada pra ver. Eu falei, pode mostrar, ué. Você tá falando, tem que ter prova. Eu já tava com raiva, já tava irritada, né, pelas perguntas. Aí ele mostrou. E as fotos estavam com datas. E era assim, pelo que eu entendi. Meu marido, ele trabalhava embarcado. E dizia que ia viajar tal dia, né? Bem antes, para ter esses dias com a outra esposa. E quando ele saía da embarcação, ele, mesmo saindo de lá, ele dizia que estava lá ainda fazendo hora extra. Dos dois, não, ele saía antes ou ele chegava depois. Então, assim,
Se ele ficava 21 dias na embarcação e falava que ia fazer hora extra, então ele ia ficar mais ou menos umas 2 semanas a mais. 2 semanas a mais. Essa 2 semanas a mais ele ficava com outra esposa. E eu sem saber. Quando o cara me mostrou aquelas fotos, aqueles negócios todos lá, até filho ele tem com a mulher, me passou um filme na minha cabeça. Quantas mulheres de homens que trabalham embarcados não são enganadas? Quantas? E quantas famílias esses caras não devem ter por aí? Largadas. Eu engoli o choro. Eu falei pra ele, eu falei assim, desculpa por ter te tratado de uma forma como se você fosse, sei lá, abusador, alguma coisa assim. Ele não é, o seu comportamento foi totalmente normal, não se preocupe com isso. Eu falei, então tá bom, eu vou ver o que eu faço. Ele falou assim, mas não fala que eu contei nada. Gente, eu esperei meu esposo chegar, meu ex-esposo no caso. Eu esperei ele chegar. Eu tinha transferido as fotos que o cara me mandou. Que ele mostrou pro meu celular. Meu marido chegou, eu não falei um A com eles, apenas pedi para ele sentar no sofá e mostrei as fotos. Ele falou, quem te mostrou isso? Eu falei, não interessa. Por que você mentiu esse tempo todo? Eu falei assim, isso aí é montagem, sei lá. O cara, mesmo com as coisas que tinha lá, ele não admitiu, ele não confessou que ele tinha feito merda. Que ele estava destruindo 2 famílias. Ele tinha constituído e estava destruindo 2 famílias. Porque eu larguei dele. Mas a que estava com ele também ia saber que ele tinha largado, o que ele estava aprontando com ela. Porque eu não ia deixar barato, não. Aí ele contestou. A gente começou uma discussão absurda, né? E assim, para não partir para uma parte pior, para uma coisa pior, eu pedi para ele se retirar da casa por algumas horas. Porque eu precisava colocar as minhas ideias na cabeça. As ideias no lugar, né? Na cabeça já estava, precisava colocar no lugar. E decidi o que eu ia fazer em relação à outra esposa dele. Aí ele